Ela era apenas uma faxineira comum, mas quando descobriu por que aqueles gêmeos não paravam de gritar, desenterrou um segredo devastador que o pai bilionário guardava às 7 chaves. O que aconteceu depois virou aquela mansão de cabeça para baixo. Eu pago R$ 5.000 por mês e vocês não conseguem fazer 2 crianças pararem de gritar. André Tavares explodiu para a 15ª babá que pedia demissão em 4 meses. Que tipo de profissional é você? Luciana, uma mulher de 42 anos com 25 anos de experiência com bebês, tremia enquanto guardava suas coisas na mala. Senhor André, em toda a minha carreira nunca vi algo assim. Essas crianças não param de chorar nem por 10 minutos. É como se algo muito errado estivesse acontecendo. Algo errado? André deu uma risada amarga. Eles têm 9 meses. São bebês normais fazendo o que bebês fazem. Normais? Luciana se virou para encará-lo. Crianças normais não choram 10 horas sem parar. Bebês normais não olham fixamente para o mesmo ponto da parede como se vissem algo invisível. E crianças normais têm pais que os pegam no colo pelo menos uma vez por dia. A última frase cortou André como uma navalha afiada. Ele sentiu o rosto ferver de raiva. Como se atreve a julgar como eu cuido dos meus filhos? Trabalho 18 horas por dia para dar a eles tudo o que precisam. Tudo menos afeto, Luciana murmurou fechando a mala. O que disse? Nada, senhor. Só espero que encontre alguém capaz de ajudar essas crianças, porque elas estão sofrendo de verdade. A porta bateu com força, deixando André sozinho no hall de entrada da mansão. Do andar superior vinham os gritos familiares dos gêmeos Lucas e Miguel, que aos 9 meses pareciam ter declarado guerra contra qualquer momento de silêncio. Eram 3 da tarde de uma quinta-feira e eles já berravam havia 5 horas seguidas. André subiu as escadas com passos cansados, parando na porta do quarto infantil. Pela fresta podia ver os 2 berços de madeira nobre balançando com o desespero dos pequenos. Lucas estava vermelho de tanto chorar. Os punhos apertados, todo o corpinho tenso. Miguel fazia exatamente o mesmo, como se estivessem sincronizados naquela agonia interminável. Beatriz! Ele gritou, e a governanta apareceu correndo pelo corredor. Sim, senhor. Preciso de outra babá hoje mesmo. Ligue para todas as agências que conhece. Beatriz baixou os olhos. Senhor, já tentei ontem assim que a Luciana avisou que ia embora. Nenhuma agência quer mais enviar profissionais para cá. Como assim não querem? Dizem que todas as babás voltam traumatizadas daqui. Uma agência até ameaçou nos colocar numa lista negra de clientes problemáticos. André sentiu o chão sumir sob seus pés. Em 9 meses havia tentado de tudo. Babás com diploma, enfermeiras pediatras, até uma mulher que se apresentou como especialista em bebês difíceis. Todas fugiram como se a casa estivesse em chamas. E agora, o que faço? Tem uma moça na porta querendo falar com o senhor sobre emprego. Beatriz disse hesitante. É sobre vaga de babá? Não, senhor. Faxineira. Mas ela disse que tem experiência com crianças pequenas. André olhou para Beatriz como se ela tivesse enlouquecido. Beatriz, a casa já está impecável. Preciso de alguém que faça esses bebês pararem de chorar. Eu sei. Mas ela foi muito insistente. E do jeito que as coisas estão... Os gritos do andar superior ficaram mais altos, como se os bebês soubessem que estavam sendo discutidos. André passou as mãos pelo cabelo, sentindo que ia perder a sanidade. Está bem. Manda ela entrar, mas não prometo nada. Sofia Mendes entrou na sala como se não tivesse medo de absolutamente nada. 30 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, blusa branca básica e calça jeans desbotada. Não parecia intimidada pela mansão luxuosa, nem pelos gritos que ecoavam por toda a casa. Boa tarde, Sr. André. Ela disse, estendendo a mão firme. Meu nome é Sofia Mendes. Sofia, vou ser direto com você. Não preciso de faxineira. Preciso de alguém que faça meus filhos pararem de gritar. Eu ouvi eles lá de fora. Deve ser muito difícil para todos aqui. Difícil? André quase gritou. Não durmo direito há 9 meses. Já perdi contratos milionários porque apareço nas reuniões parecendo um morto-vivo. 15 babás pediram demissão. Sofia manteve a voz calma. E o que os médicos disseram? Que não há absolutamente nada errado com eles. Exames perfeitos, saúde impecável, mas eles gritam como se estivessem sendo torturados dia e noite. Posso subir e ver as crianças? Para quê?
Você não é babá. Não sou. Mas já cuidei de um bebê que chorava assim sem parar. Andrea olhou com desconfiança. Quando? Quando criei meu irmão mais novo sozinha aos 19 anos. Meus pais morreram num acidente e ele tinha 3 meses. Ele chorava desse jeito também. E daí? Daí que levei 3 meses tratando mal aquele bebê inocente até entender a verdade. Havia algo na voz de Sofia que fez André parar de questionar. Tá bom, mas só para olhar. Subiram juntos, o som do choro ficando ensurdecedor a cada degrau. O quarto dos gêmeos era um contraste perturbador. Móveis caríssimos, brinquedos importados do exterior. Tudo absolutamente perfeito. E no meio de tanto luxo, 2 bebês minúsculos choravam como se o mundo estivesse desabando sobre eles. Sofia se aproximou dos berços devagar. Lucas estava com o rostinho molhado de lágrimas, os bracinhos esticados para cima desesperadamente. Miguel se contorcia como se algo invisível o machucasse. Há quanto tempo estão assim hoje? Desde as 10 da manhã. E ontem foi das 8 da noite até as 7 da manhã sem parar. Sofia ficou observando os bebês em silêncio absoluto. Não tentou pegá-los. Não fez barulhinhos engraçados. Não tentou distraí-los com brinquedos coloridos. Apenas observou com atenção total. Senhor André, ela disse depois de alguns minutos tensos. Posso fazer uma pergunta? Fale. Com que frequência o senhor pega seus filhos no colo? A pergunta foi como um tapa violento no rosto. André sentiu a raiva explodir no peito. Escute aqui, Sofia, não sei das quantas. Não preciso de sermões sobre como ser pai. Preciso de alguém que resolva esse maldito problema. Não estou dando sermão, ela disse sem se alterar nem um pouco. Só estou tentando entender a situação. Entender o quê? Os médicos não encontraram nada errado. Eu acredito, mas nem sempre o problema é físico, senhor André. André parou de gritar. O que quer dizer com isso? Bebês sentem absolutamente tudo. Sentem raiva, tristeza, abandono, solidão. Mesmo sem entender o mundo, eles absorvem todas as emoções dos adultos ao redor deles. Isso é conversa de louco. Talvez seja, mas meu irmão só parou de chorar quando eu finalmente aprendi a ficar calma e amorosa perto dele. Os gêmeos continuavam chorando desesperadamente, como se nada no mundo inteiro pudesse consolá-los. André olhou para os filhos e, pela primeira vez em meses intermináveis, realmente os viu. 2 bebês pequenos, completamente indefesos, que talvez estivessem pedindo desesperadamente algo que ele não sabia ou não queria dar. O que você quer em troca de tentar ajudar? Trabalho como faxineira. 2.500 por mês. 2.500? Era menos que ele gastava num único jantar de negócios. Por que tão pouco? Porque não sou babá profissional com diploma. Sou apenas alguém que entende de bebês tristes e abandonados emocionalmente. André olhou para Sofia, depois para os filhos gritando. Não tinha mais absolutamente nada a perder. Pode começar amanhã bem cedo, mas deixo muito claro, não espere milagres. Só tente descobrir por que diabos eles choram tanto. Sofia assentiu com firmeza. Vou descobrir, senhor. Prometo que vou. Quando ela saiu, André ficou sozinho com os bebês que continuavam chorando sem parar. Pela primeira vez se perguntou se o problema verdadeiro não estava neles, mas nele mesmo. Aquela noite seria a última em que ele ignoraria completamente os gritos desesperados dos filhos, porque amanhã Sofia chegaria, e com ela verdades devastadoras que ele não estava nem um pouco preparado para enfrentar. Sofia chegou na manhã seguinte às 7 em ponto, como combinado. Beatriz a recebeu na entrada dos fundos com uma expressão de pena no rosto, como se estivesse vendo alguém marchando direto para um abismo. Menina, tem certeza absoluta que quer trabalhar aqui? Sussurrou a governanta, olhando nervosa para as escadas. Ainda dá tempo de desistir e ir embora. Por que eu desistiria? Sofia perguntou, amarrando o avental. Porque eles estão chorando desde as 5 da manhã. O senhor André nem desceu para tomar café. Está trancado no escritório com a porta batida, fingindo que nada está acontecendo. Os gritos dos gêmeos ecoavam pela casa inteira como uma sirene interminável. Um som absolutamente desesperador que faria qualquer pessoa normal querer sair correndo. Sofia ouviu atentamente como se estivesse decifrando uma melodia complexa escondida no caos. Eles estão com fome?
Perguntou. Já tomaram mamadeira às 6. Também já foram trocados, tiveram banho, tudo certinho como sempre, mas simplesmente não param de chorar. Sofia subiu as escadas devagar, seguindo o som torturante do choro. O corredor do segundo andar era elegante, com quadros caros nas paredes e um carpete grosso que abafava completamente os passos. Mas havia algo muito estranho que ela notou imediatamente. Todas as portas estavam hermeticamente fechadas, exceto a do quarto dos bebês. Beatriz, ela chamou quando a governanta subiu atrás dela. Qual é o quarto do Sr. André? O último do corredor, depois do escritório particular dele. Sofia olhou na direção indicada. Entre o quarto dos bebês e o quarto do pai, havia pelo menos 25 metros de distância deliberada. E ele sempre dormiu aí? Sempre, desde que os meninos nasceram. E antes disso, quando a esposa era viva? Beatriz ficou visivelmente desconfortável. Antes eles dormiam no quarto principal, que fica do outro lado da casa. Mas depois que a dona Carolina faleceu, ele mudou para o quarto mais distante possível. Sofia parou na porta do quarto dos gêmeos. Lucas e Miguel estavam nos berços, chorando com uma intensidade que parecia fisicamente impossível para bebês tão pequenos. Mas ela não entrou imediatamente. Em vez disso, ficou observando todo o corredor com atenção. Beatriz, me mostra a casa toda. Quero conhecer cada cômodo. Para quê? Você vai trabalhar só na cozinha e nas áreas de serviço. Quero entender como esta família vivia antes dos bebês nascerem. Preciso ver tudo. A governanta hesitou, mas acabou concordando. Desceram para o térreo e Beatriz começou o tour completo. A casa era imensa e impressionante. Sala de estar monumental, sala de jantar formal, biblioteca repleta de livros, escritório executivo, cozinha gourmet, área de lazer com piscina. Tudo impecavelmente decorado com móveis de grife, mas com um ar gelado e vazio, como se ninguém realmente vivesse ali. Onde vocês faziam as refeições quando a dona Carolina estava viva? Sofia perguntou com cuidado. Na sala de jantar, sempre. Ela fazia absoluta questão de que fossem momentos sagrados em família. E agora? O Sr. André come no escritório quando come. Às vezes fica o dia inteiro só tomando café preto e trabalhando sem parar. Sofia foi até a sala de jantar imponente. A mesa de mogno maciço para 12 pessoas estava impecável, como se jamais tivesse sido usada. Mas em cima do aparador lateral havia marcas circulares perfeitas na madeira envernizada, como se alguém tivesse removido objetos que ficavam ali permanentemente. O que tinha aqui em cima? Ela perguntou, passando o dedo nas marcas reveladoras. Beatriz baixou os olhos envergonhada. Fotos da família. O Sr. André mandou guardar absolutamente tudo depois que os meninos nasceram. Guardar onde? No quarto que era da dona Carolina. Ele trancou a porta com chave e ninguém pode entrar lá dentro. Sofia sentiu um aperto forte no peito. Ele proibiu que qualquer coisa da esposa ficasse à vista? Não apenas proibiu. Ele mesmo recolheu tudo pessoalmente. Fotos, roupas, perfumes, joias, até as plantas que ela cuidava com tanto carinho. Disse que não queria lembranças dolorosas pela casa. E isso aconteceu exatamente quando? Logo depois que trouxe os bebês do hospital para casa, na primeira semana de vida deles. Sofia subiu novamente para o segundo andar, desta vez prestando atenção meticulosa em detalhes que havia perdido antes. As paredes do corredor elegante tinham marcas retangulares mais claras, como se quadros pesados tivessem sido removidos recentemente. No final do corredor havia uma porta com uma fechadura visivelmente diferente das outras, mais moderna, mais cara, mais definitiva. Aquele é o quarto da dona Carolina? Ela perguntou apontando. Era o quarto principal do casal. Agora está fechado há 9 meses completos. Sofia se aproximou da porta misteriosa e encostou o ouvido com cuidado. Do outro lado vinha um silêncio absoluto e sepulcral, como se o cômodo estivesse literalmente morto. Mas o que mais chamou sua atenção foi a posição estratégica. O quarto ficava exatamente ao lado do quarto dos bebês. Apenas uma parede os separava. Beatriz, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? A governanta ficou tensa. Depende da pergunta. Como exatamente a dona Carolina morreu? No parto. Complicações terríveis na cesariana. Perdeu muito sangue e os médicos não conseguiram salvá-la a tempo. E o Sr. André estava presente quando aconteceu? Estava na sala de cirurgia quando ela se foi. Saiu de lá completamente destruído.
como um homem morto por dentro. Sofia voltou para o quarto dos bebês, onde Lucas e Miguel continuavam chorando desesperadamente. Dessa vez, ela entrou com determinação e se aproximou dos berços. Os bebês estavam claramente exaustos, mas simplesmente não conseguiam parar de chorar. Vocês sentem tudo, não é? Ela sussurrou, olhando para eles com compaixão. Vocês sabem que alguém muito importante deveria estar aqui, mas não está em lugar nenhum. Como se entendessem perfeitamente suas palavras, os bebês choraram ainda mais alto, mais desesperados. Sofia notou algo que aparentemente nenhuma das 15 babás anteriores havia percebido. Eles não choravam olhando para qualquer direção aleatória. Sempre olhavam fixamente para a parede que dividia o quarto deles do quarto principal trancado. Beatriz, ela chamou com urgência. Vem aqui 1 minuto. A governanta entrou relutante no quarto barulhento. O que foi? Repara com atenção onde eles estão olhando quando choram. Beatriz observou por alguns segundos tensos. Lucas estava com o rostinho virado rigidamente para a parede da direita. Miguel fazia exatamente a mesma coisa, como hipnotizado. Era como se estivessem chamando desesperadamente alguém que estava do outro lado, mas não podia ouvi-los. Meu Deus do céu! Beatriz murmurou horrorizada. Eles estão olhando diretamente para o quarto da mãe deles. Exatamente. E aposto tudo que fazem isso desde o dia em que nasceram. Mas isso é impossível, Sofia. Bebês tão pequenos não sabem onde as pessoas estão. Não sabem onde estão. Sofia corrigiu com firmeza. Mas sabem instintivamente onde deveriam estar. Nesse momento preciso, a porta do quarto se abriu violentamente. André entrou como um furacão, com os cabelos completamente despenteados e uma expressão furiosa estampada no rosto. O que vocês duas estão fazendo aqui paradas? Por que não estão cuidando do que foram contratadas para fazer? Senhor André, Sofia disse com calma absoluta. Estou fazendo exatamente o que fui contratada para fazer. Estou tentando entender por que seus filhos choram tanto. Já te disse ontem que não há explicação médica. Eles simplesmente choram sem motivo aparente. Há explicação sim, senhor. E o senhor sabe perfeitamente qual é. André parou de gritar abruptamente. Como é que é? Seus filhos estão chamando desesperadamente pela mãe. E eles sabem, mesmo sendo tão pequenos, que o senhor os culpa pela morte dela. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Mesmo os bebês pararam de chorar por alguns segundos tensos, como se sentissem a tensão explosiva no ar carregado. André ficou pálido como um fantasma, as mãos tremendo visivelmente de raiva contida. Você não sabe absolutamente nada do que está falando, ele disse com a voz perigosamente baixa. Sei sim, senhor. O senhor removeu sistematicamente todas as lembranças da esposa, mudou de quarto para ficar o mais longe possível dos filhos, e evita tocá-los porque eles lembram constantemente a perda devastadora. Cale a boca imediatamente! André explodiu com fúria. Você não tem nenhum direito de falar sobre minha família. Seus filhos não são sua família? Sofia perguntou sem se alterar minimamente. A pergunta atingiu André como um tiro certeiro no peito. Ele olhou para os bebês que haviam voltado a chorar desesperadamente, depois para Sofia, que o encarava sem demonstrar nenhum medo. Eles mataram minha esposa, ele disse, a voz quebrando dolorosamente. Carolina estava perfeitamente bem e saudável até decidir ter filhos. Se ela não tivesse engravidado, ainda estaria viva hoje. Beatriz levou a mão à boca, completamente chocada. Em 9 meses inteiros trabalhando ali, nunca havia ouvido André falar tão abertamente sobre a culpa devastadora que carregava sozinho. Senhor André, Sofia disse suavemente, dando um passo cauteloso na direção dele. Posso contar uma coisa muito pessoal sobre mim? Não quero ouvir nada. Quando meu irmão nasceu, minha mãe teve complicações gravíssimas no parto. Ela morreu 4 dias depois no hospital. André parou de andar nervosamente e olhou para ela com atenção pela primeira vez. Eu tinha 19 anos e passei esses 4 dias odiando profundamente aquele bebê inocente. Achava com absoluta certeza que ele havia assassinado minha mãe. E daí? Qual a diferença? Daí que fiquei 3 meses tratando cruelmente uma criança completamente inocente, até meu pai morrer num acidente de carro. Aí finalmente percebi a verdade. Meu irmão não havia matado ninguém. Ele era apenas o resultado do amor dos meus pais. André sentou pesadamente na poltrona do quarto, como se não conseguisse mais ficar em pé. Mas Carolina morreu por causa deles. É um fato.
Carolina morreu para dar vida a eles. Sofia corrigiu com firmeza. E aposto tudo que, se ela pudesse escolher novamente, faria exatamente a mesma escolha sem hesitar. Você não a conhecia absolutamente. Não conheci. Mas conheço mães de verdade. E mães não culpam os filhos pela própria morte. Elas pedem desesperadamente para os pais amarem as crianças por elas, no lugar delas. Os bebês continuavam chorando intensamente, mas agora parecia um choro diferente, menos desesperado. Não era mais desespero puro e selvagem. Era um pedido, um chamado angustiante por alguém que precisavam desesperadamente, o pai deles. Senhor André, Sofia disse com voz suave. Quando foi a última vez que o senhor pegou seus próprios filhos no colo? Eu não me lembro direito. Não lembra ou nunca conseguiu fazer isso? Marcos fechou os olhos com força. Nunca consegui. Sempre que olho para eles, vejo Carolina morrendo naquela maldita mesa de cirurgia. E eles sentem exatamente isso. Por isso choram tanto e tão desesperadamente. Sabem instintivamente que deveriam ser profundamente amados, mas só encontram rejeição fria e abandono. Beatriz, que havia ficado em silêncio tenso até então, finalmente se pronunciou. Senhor André, a dona Carolina sempre dizia que queria que os filhos crescessem cercados de muito amor e carinho. Ela dizia isso? André perguntou com a voz completamente embargada. Dizia todos os dias. Nos últimos meses de gravidez, ela só falava sobre como seria maravilhoso criar os meninos com muito carinho e dedicação. Sofia se aproximou devagar de André. Quer tentar só por alguns minutos? Apenas experimentar? Tentar o quê exatamente? Pegar um dos seus filhos no colo, só isso. André olhou para os berços como se fossem bombas prestes a explodir. Eu não consigo. Simplesmente não consigo. Consegue sim, senhor. E eles precisam desesperadamente disso. Sofia foi até o berço de Lucas e o pegou no colo com extremo cuidado. O bebê continuou chorando alto, mas se acalmou consideravelmente ao sentir o toque humano amoroso. Ela caminhou até André e estendeu a criança para ele com determinação. Só por um minuto, ela insistiu firmemente. Apenas isso. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, André pegou o filho nos braços pela primeira vez de verdade. Lucas era muito menor do que ele imaginava. Mais frágil, mais real, mais humano. E no momento exato em que sentiu o calor protetor do pai, o bebê parou completamente de chorar. O silêncio repentino no quarto foi absolutamente mágico. Pela primeira vez em 9 meses intermináveis, um dos gêmeos parou completamente de chorar nos braços do próprio pai. Miguel, vendo o irmão subitamente tranquilo, também diminuiu drasticamente o choro, observando curioso. Meu Deus do céu! André sussurrou emocionado, olhando para o filho nos braços. Ele realmente parou de chorar. Porque é exatamente isso que ele queria desde o primeiro dia de vida. Sofia disse com lágrimas nos olhos. O amor incondicional do pai. André olhou para Lucas, que agora o observava com olhinhos curiosos e atentos, como se estivesse conhecendo o pai pela primeira vez na vida. E talvez realmente estivesse. Eu sou um pai absolutamente péssimo, ele murmurou destroçado. Não é, senhor. É apenas um pai com muito medo de amar de novo e perder tudo outra vez. E se eu não conseguir ser o que eles precisam? E se eu só trouxer mais dor e sofrimento para eles? Sofia sorriu pela primeira vez desde que havia chegado naquela casa. Então eu vou te ensinar passo a passo. Afinal de contas, é exatamente para isso que estou aqui. Do lado de fora da mansão começava a chover forte, como se o céu estivesse lavando anos e anos de dor acumulada. E pela primeira vez em 9 meses de tormento, a casa da família Tavares conheceu alguns minutos preciosos de paz verdadeira. Mas Sofia sabia profundamente que aquilo era apenas o começo frágil de algo muito maior. As verdades mais dolorosas e devastadoras ainda estavam por vir. E quando viessem à tona, nada mais seria como antes. O momento mágico durou apenas alguns minutos preciosos. Lucas havia parado de chorar nos braços do pai. Miguel observava curioso do berço, e pela primeira vez em 9 meses a casa conheceu o silêncio abençoado. Mas quando André tentou devolver o bebê para Sofia, suas mãos começaram a tremer descontroladamente. Eu não posso continuar, ele disse, estendendo Lucas rapidamente de volta.
Não consigo olhar para ele sem ver Carolina morrendo naquele hospital. Sofia pegou o bebê, que imediatamente voltou a chorar alto, como se soubesse que havia perdido a chance preciosa de conexão com o pai. Senhor André, o que aconteceu exatamente no dia em que eles nasceram? Já disse, Carolina morreu no parto, pronto. Não, eu quero saber o que realmente aconteceu. Todos os detalhes específicos. André se levantou bruscamente da poltrona. Por que você insiste em saber disso? Não vai mudar absolutamente nada do que aconteceu. Vai sim. Porque enquanto o senhor não enfrentar a verdade completa, seus filhos vão continuar chorando para sempre. Eles sentem toda a sua dor, senhor André. Sentem cada grama da sua culpa esmagadora. Beatriz, que havia ficado em silêncio tenso observando a cena, deu um passo corajoso à frente. Senhor, talvez finalmente seja a hora de conversar abertamente sobre aquele dia terrível. Beatriz, não se meta nisso. Faz 9 meses que o senhor carrega esse peso monstruoso sozinho. Claramente não está funcionando nada bem. André caminhou até a janela panorâmica, dando as costas para todos. Do lado de fora, a chuva havia parado completamente, mas o céu continuava pesado e cinzento. Vocês não entendem nada, ele disse com voz quebrada. Eu matei minha própria esposa. Como assim matou? Sofia perguntou suavemente. Eu a convenci a ter filhos contra a vontade dela. Carolina tinha pavor de gravidez desde sempre. Dizia que tinha pressentimentos terríveis, mas eu insisti ferozmente. Disse que ela estava sendo dramática e boba, que mulheres tinham filhos todos os dias sem nenhum problema. Os bebês choravam mais baixo agora, como se realmente estivessem ouvindo atentamente a confissão dolorosa do pai. Continue, por favor. Helena encorajou gentilmente. Durante toda a gravidez, ela teve complicações sérias, pressão altíssima, sangramentos preocupantes. O médico sugeriu repouso absoluto, mas eu estava obcecado com negócios. Achava que ela estava exagerando tudo para chamar atenção. Beatriz baixou os olhos envergonhados. Ela lembrava de cada detalhe perfeitamente. No dia do parto, Carolina estava apavorada, completamente apavorada. Segurava minha mão com força e dizia repetidamente que tinha certeza absoluta de que algo terrível ia dar errado. E eu ria dela. Ria! Disse que estava sendo dramática e exagerada como sempre. André se virou para olhar os filhos chorando, os olhos transbordando de lágrimas contidas. As últimas palavras que ela ouviu de mim foram: para com essa frescura toda, Carolina. Vai dar tudo certo como sempre dá. O silêncio no quarto era absolutamente pesado e sufocante. Sofia continuou embalando Lucas com cuidado, que havia se acalmado um pouco nos braços dela. E então? Ela perguntou baixinho. Então ela entrou na sala de cirurgia. Eu fiquei na sala de espera, nervoso sim, mas ainda achando que eram só preocupações bobas e infundadas dela. Quando os médicos saíram com os bebês, pensei que finalmente havia acabado tudo, mas eles voltaram correndo desesperados para dentro. A voz de André começou a falhar completamente. Hemorragia descontrolada. Não conseguiam estancar o sangue de jeito nenhum. Passou 1 hora, 2 horas intermináveis, médicos entrando e saindo correndo da sala de cirurgia. E eu ali, rezando desesperadamente para Deus me dar mais tempo com ela. O que aconteceu depois disso? Sofia perguntou com voz embargada. Depois, finalmente um médico veio me dizer que tinham conseguido parar o sangramento, mas Carolina havia entrado em coma profundo. Disse que as próximas horas seriam absolutamente decisivas para a vida dela. Sofia se aproximou dele devagar. E os bebês? Os bebês estavam na UTI neonatal, perfeitos, saudáveis, chorando alto e forte, e eu os odiava profundamente. Marcos engoliu em seco. Eu olhava para eles através do vidro e pensava: por causa de vocês dois, minha esposa pode morrer agora. Senhor André, deixa eu terminar essa história maldita. Ele explodiu com fúria. Carolina ficou em coma por 3 dias intermináveis. 3 dias que eu passei no hospital sem comer nada, sem dormir 1 segundo, apenas orando e fazendo acordos desesperados. E sabe o que eu fazia constantemente? O quê? Negociava obsessivamente com Deus. Como assim negociava? Dizia: Deus, se você salvar minha esposa agora, eu faço absolutamente qualquer coisa. Dou todos os meus bens para a caridade. Dedico minha vida inteira aos pobres. Qualquer coisa,
Só não tira ela de mim agora. Beatriz estava chorando silenciosamente, encostada na parede. Ela nunca havia ouvido essa versão completa e devastadora da história. No terceiro dia interminável, Carolina finalmente acordou. Por algumas horas abençoadas, pensei seriamente que Deus havia atendido minhas orações desesperadas. Ela estava extremamente fraca, mas consciente e lúcida. Falou comigo, perguntou imediatamente pelos bebês. E o que você disse para ela? Disse que eles estavam perfeitamente bem e saudáveis. Prometi solenemente que íamos criá-los juntos, que ela ia se recuperar completamente. Mentiras. Mentiras desesperadas que eu queria que fossem verdade. Sofia percebeu que estavam chegando na parte mais dolorosa e devastadora da história inteira. Naquela mesma noite, Carolina piorou drasticamente de novo. Infecção generalizada fulminante. O corpo dela simplesmente não tinha mais forças para lutar. Quando os médicos me chamaram pela última vez, eu já sabia a verdade. André se sentou novamente na poltrona como se não conseguisse mais ficar em pé. Ela me pediu para prometer uma única coisa antes de partir para sempre. O quê? Que eu amaria nossos filhos por nós dois. Que não os culparia jamais pela morte dela. Sofia sentiu um nó gigantesco na garganta. E o que você respondeu? Prometi solenemente. Segurei a mão dela e prometi que seria o melhor pai do mundo inteiro. E então ela sorriu fracamente, fechou os olhos devagar e... André não conseguiu terminar a frase. Desabou a chorar pela primeira vez em 9 meses inteiros. Soluços profundos e dilacerantes que saíam do fundo da alma destroçada. Sofia colocou Lucas gentilmente de volta no berço e se aproximou de André com compaixão. Senhor, não foi culpa sua de jeito nenhum. Foi sim. Se eu não tivesse insistido tanto para ter filhos, ela estaria viva e feliz hoje. Ou não. Ninguém pode saber o futuro, Sr. André. Mas eu a convenci. Convencer não é a mesma coisa que obrigar. Ela podia perfeitamente ter dito não, e pronto. Beatriz se aproximou também, limpando as próprias lágrimas. Sr. André, posso contar uma coisa que nunca contei antes? Ele olhou para ela através das lágrimas abundantes. Dona Carolina veio falar comigo 2 semanas antes dos meninos nascerem. Ela disse claramente que tinha muito medo de morrer no parto, mas que não se arrependia nem um pouco de estar grávida. Ela realmente disse isso? Disse com todas as letras. Falou que se alguma coisa terrível acontecesse com ela, eu deveria lembrar o senhor de que a escolha havia sido dela também, que ela queria desesperadamente ser mãe daqueles bebês. André ficou em silêncio absoluto, processando cuidadosamente a informação reveladora. Há mais ainda. Beatriz continuou com coragem. Ela me pediu para esconder algumas coisas muito importantes para os meninos. Cartas, fotos, lembranças preciosas. Disse que quando eles crescessem, eu deveria dar tudo para eles conhecerem a mãe. Que cartas? Cartas que ela escreveu pessoalmente para Lucas e Miguel. Uma carta para cada ano de vida deles, até completarem 18 anos. 36 cartas no total, todas escritas com muito amor. Sofia sentiu os pelos do braço se arrepiarem completamente. Onde estão essas cartas todas? Escondidas no quarto dela. Dona Carolina me deu uma chave extra e me fez prometer solenemente que só abriria o quarto quando o senhor finalmente estivesse pronto emocionalmente. André olhou para Beatriz com absoluta incredulidade. Você teve acesso ao quarto esse tempo todo? Tive, mas respeitei profundamente sua dor. Sabia que não era a hora certa ainda. E agora é. Sofia se adiantou com firmeza. Agora seus filhos precisam desesperadamente conhecer a mãe verdadeira, e o senhor precisa se despedir dela de verdade. André olhou para os bebês que haviam se acalmado consideravelmente durante toda a conversa dolorosa. Era como se eles soubessem instintivamente que algo absolutamente importante estava acontecendo naquele momento. Eu não sei se consigo entrar naquele quarto maldito, ele admitiu com voz fraca. Não precisa entrar sozinho de jeito nenhum, Sofia disse firmemente. Nós vamos com você para dar apoio. E se for doloroso demais? Vai ser doloroso sim. Mas a dor que o senhor está sentindo agora, fugindo desesperadamente das lembranças, é infinitamente pior.
Beatriz pegou um molho de chaves antigas da gaveta. Senhor, há 9 meses esse quarto está completamente fechado. Talvez finalmente seja a hora de deixar o ar fresco entrar lá dentro. André se levantou muito devagar, como um homem caminhando deliberadamente para o próprio julgamento final. Tá bom. Mas se eu realmente não conseguir ficar lá dentro, a gente sai imediatamente. Combinado, Sofia disse com gentileza. Saíram do quarto dos bebês em silêncio, deixando a porta entreaberta para poderem ouvir se eles voltassem a chorar. Caminharam tensamente pelo corredor até a porta misteriosa do quarto principal, que estava hermeticamente fechada há tantos meses dolorosos. Beatriz colocou a chave antiga na fechadura, mas antes de girar, olhou para André com preocupação. Senhor, tem absoluta certeza? Ele respirou fundo várias vezes. Tenho. A porta se abriu com um rangido alto e perturbador. O quarto estava completamente escuro, com as cortinas pesadas fechadas e um cheiro forte de ambiente há muito tempo abandonado. Beatriz acendeu a luz principal e todos ficaram parados na entrada, absorvendo a cena. O quarto estava exatamente como Carolina havia deixado. A cama perfeitamente arrumada, os perfumes caros na penteadeira de mármore, roupas elegantes no armário entreaberto. Era como se ela tivesse saído para o hospital e fosse voltar a qualquer momento. André deu um passo hesitante à frente e parou abruptamente. Eu posso sentir o perfume dela ainda. Dona Carolina sempre usava aquele perfume francês de rosas, Beatriz disse suavemente, emocionada. Sofia observou o quarto inteiro com atenção minuciosa. Havia fotos por absolutamente toda parte. André e Carolina viajando pelo mundo, comemorando aniversários especiais, o dia mágico do casamento. E na mesinha de cabeceira, uma foto dela grávida e radiante, sorrindo amplamente e segurando a barriga com carinho. Ela parecia genuinamente feliz grávida. Sofia observou com cuidado. Era, André admitiu com voz embargada. Mesmo com todo o medo terrível, ela estava absolutamente radiante. Dizia que sentia os bebês se mexendo dentro dela e conversava carinhosamente com eles todas as noites sem falta. Beatriz foi até o guarda-roupa imponente e abriu cuidadosamente uma gaveta escondida no fundo. As cartas estão todas aqui. Tirou uma caixa de madeira lindamente decorada, repleta de envelopes cuidadosamente numerados. No primeiro envelope estava escrito com letra delicada: Para Lucas e Miguel, 1º ano de vida. André pegou o envelope com mãos visivelmente trêmulas. Posso abrir agora? Pode sim. Ela deixou instruções claras para que fossem abertas quando o senhor estivesse finalmente pronto. Ele abriu cuidadosamente o envelope e tirou uma carta escrita à mão com a letra inconfundível de Carolina. Quer que eu leia em voz alta? Perguntou inseguro. Por favor, Sofia pediu gentilmente. André começou a ler com a voz completamente embargada de emoção. Meus amores eternos, Lucas e Miguel, se vocês estão ouvindo esta carta agora, significa que eu infelizmente não pude ficar para cuidar pessoalmente de vocês. Mas saibam com absoluta certeza que cada segundo da gestação foi a época mais feliz e completa da minha vida inteira. Ele parou abruptamente, as lágrimas tornando difícil continuar lendo. Continue, por favor. Sofia encorajou com lágrimas nos próprios olhos. Seu pai pode estar profundamente triste e com muita raiva agora. Talvez até culpe vocês pela minha partida prematura. Mas não culpem ele de jeito nenhum. Ele me amava tanto, tão intensamente, que deve estar completamente perdido sem mim agora. Tenham muita paciência com o papai de vocês. André desabou a chorar novamente, mais forte que antes. Quero que saibam com absoluta certeza que eu escolhi conscientemente vocês. Mesmo sabendo perfeitamente de todos os riscos terríveis, escolhi deliberadamente dar vida a vocês. E faria exatamente a mesma escolha milhões de vezes, sem hesitar um segundo. Vocês são o maior presente que eu poderia dar ao mundo. Sofia sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo próprio rosto. Cuidem sempre um do outro. Sejam melhores amigos para sempre e cuidem muito bem do papai também. Ele vai precisar desesperadamente do amor de vocês nos próximos anos. Um dia, quando crescerem e se tornarem homens, digam a ele que eu não culpo absolutamente ninguém pela minha morte. Foi o preço justo que paguei pela vida preciosa de vocês. E foi um preço que aceitei de coração. Vivam felizes, meus amores eternos. Sejam sempre gentis.
Sejam eternamente corajosos. Sejam profundamente amados. E saibam que onde eu estiver agora, estarei sempre cuidando e protegendo vocês. Com todo o meu amor infinito, Mamãe Carolina. O silêncio no quarto foi absolutamente total e comovente. 3 adultos choravam copiosamente, processando palavras escritas por uma mulher extraordinária que sabia que ia morrer, mas que escolheu conscientemente deixar amor puro em vez de amargura. Ela não me culpa de jeito nenhum, André sussurrou destroçado. Nunca culpou, Beatriz confirmou com firmeza. Ela me disse claramente que a única coisa que realmente a deixava triste era pensar que o senhor poderia se culpar eternamente. Sofia se aproximou de André e colocou a mão gentilmente no ombro dele. Seus filhos não mataram sua esposa, senhor André. Eles são o último e maior presente que ela lhe deu antes de partir. André olhou ao redor do quarto inteiro, vendo pela primeira vez não um mausoléu sombrio de dor, mas um lugar absolutamente cheio de amor e lembranças genuinamente felizes. Eu quero finalmente tentar, ele disse com determinação. Tentar o que exatamente? Ser o pai extraordinário que Carolina esperava que eu fosse. Sofia sorriu amplamente através das lágrimas. Então vamos começar exatamente agora. Saíram do quarto deixando a porta completamente aberta pela primeira vez em 9 meses inteiros. Quando chegaram ao quarto dos bebês, encontraram Lucas e Miguel dormindo absolutamente pacíficos. Pela primeira vez em 9 meses de tormento, eles não estavam chorando desesperadamente. 3 da manhã. Pela primeira vez em 9 meses intermináveis, André não foi brutalmente acordado pelos gritos dilacerantes dos gêmeos. O silêncio profundo na casa era tão completo que ele acordou sozinho, completamente confuso, achando que alguma coisa terrível havia acontecido com os bebês. Levantou-se rapidamente em pânico e correu para o quarto infantil, com o coração disparado violentamente. Lucas e Miguel dormiam tranquilamente nos berços, respirando suave e calmamente, com as expressões absolutamente serenas que ele jamais havia visto nos rostos dos filhos. Pela primeira vez desde que nasceram, pareciam realmente bebês normais e saudáveis, não crianças atormentadas por algo terrível que não conseguiam expressar. Sofia estava sentada numa poltrona confortável ao lado dos berços, também dormindo levemente. Havia passado a noite inteira ali, observando atentamente para ter certeza absoluta de que os bebês realmente estavam em paz verdadeira. André ficou parado na porta, observando emocionado a cena que nunca imaginou ser possível. Senhor André, Sofia sussurrou baixinho, acordando com o som quase imperceptível dele na porta. Eles estão bem? Estão, ele perguntou com voz incrédula. Dormiram a noite inteira sem um único gemido sequer? Dormiram perfeitamente. Nenhum chorinho durante todas essas horas. André se aproximou dos berços muito devagar, como se estivesse vendo os filhos pela primeira vez na vida. Lucas tinha uma expressão completamente tranquila no rosto, um punhinho fechado próximo à boca. Miguel dormia de bruços com o rostinho rosado e relaxado, encostado suavemente no travesseiro macio. Eles parecem completamente diferentes, ele murmurou maravilhado. Não são eles que estão diferentes, senhor André. Sofia disse com sabedoria. É o senhor que mudou profundamente. Como assim? Sofia se levantou devagar da poltrona, cuidando para não fazer nenhum barulho alto. Ontem, quando o senhor finalmente leu a carta da Carolina, alguma coisa fundamental mudou dentro do senhor, e eles sentiram isso imediatamente. Bebês tão pequenos realmente sentem essas coisas todas? Sentem sim, principalmente quando se trata dos próprios pais. Eles viveram 9 meses inteiros sentindo sua culpa esmagadora, sua raiva profunda, sua rejeição total. Ontem sentiram amor verdadeiro pela primeira vez desde que nasceram. André ficou em silêncio absoluto, observando os filhos dormirem pacificamente. Era verdade inegável que algo havia mudado radicalmente nele depois de ler aquela carta devastadora de Carolina. A culpa esmagadora que carregava há 9 meses havia diminuído consideravelmente, substituída por uma compreensão dolorosa, mas absolutamente necessária. Sofia, ele disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro que pode. Por que você se importa tanto assim? Você nem me conhece direito nem conhecia minha família. Sofia sorriu tristemente. Porque eu sei exatamente como é crescer sem o amor genuíno do pai.
Seu pai não te amava? Meu pai me amava, sim, mas estava completamente perdido na própria dor devastadora. Depois que minha mãe morreu, ele ficou 2 anos inteiros me culpando pelo que aconteceu. 2 anos em que eu senti profundamente que não merecia existir. André sentiu um aperto forte no peito. E o que aconteceu depois? Ele morreu naquele acidente terrível, antes de conseguir me perdoar de verdade. Antes de conseguir me amar novamente sem reservas. Sinto muito mesmo por isso. Eu também. Mas não quero que seus filhos passem pelo que eu passei na infância. Não quero que cresçam achando que são culpados pela morte da mãe. Lucas se mexeu ligeiramente no berço, fazendo um ruído baixinho adorável, mas continuou dormindo profundamente. André teve um impulso forte de se aproximar e tocar suavemente no rosto do filho, mas ainda hesitou por um momento. Pode tocar nele sem medo, Sofia encorajou gentilmente. Não vai acordar. Com cuidado extremo, André estendeu a mão devagar e tocou na bochecha macia de Lucas. A pele era incrivelmente macia e quente, completamente real. Por 9 meses havia olhado para os filhos como se fossem fantasmas dolorosos da esposa morta. Mas agora via claramente que eram apenas bebês frágeis que precisavam desesperadamente do pai. Ele é tão pequeno e vulnerável, murmurou emocionado. E completamente indefeso. Precisa muito do Senhor. Eu realmente não sei como ser pai, Sofia. Nunca aprendi isso. Ninguém nasce sabendo perfeitamente. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. André retirou a mão cuidadosamente e se afastou do berço. E se eu fizer tudo errado? E se machucá-lo sem querer? Então a gente conserta e tenta de novo. Mas fazer errado tentando é infinitamente melhor que não fazer absolutamente nada. Nesse momento preciso, Miguel acordou tranquilamente, não chorando desesperadamente, apenas abrindo os olhinhos devagar e olhando curioso ao redor. Quando viu André parado ali, não começou a berrar histericamente como sempre fazia, apenas observou com interesse genuíno. Ele está me olhando, André disse completamente surpreso. Está. Quer conhecer o pai de verdade? E agora? O que eu faço? Fala com ele. Bebês adoram ouvir a voz dos pais. André se aproximou do berço de Miguel, visivelmente nervoso. Oi, filho. A palavra filho saiu estranha da boca dele, como se fosse um idioma completamente novo que não dominava. Mas Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas absolutamente inconfundível. Ele sorriu. André exclamou baixinho, maravilhado. Sorriu porque reconheceu e gostou da voz do pai. Lucas também acordou com o som das vozes, mas como o irmão não chorou desesperadamente. Apenas observou a cena com interesse infantil crescente. Eles são realmente lindos, André admitiu emocionado, olhando os 2 filhos acordados e tranquilos. São idênticos a Carolina quando sorria. É verdade mesmo, Sofia disse. Tem os olhos dela, o formato do rosto, e provavelmente a personalidade do senhor. André riu baixinho. Espero sinceramente que não. Eu sou teimoso demais. Teimoso pode ser bom. Significa que não desiste fácil das coisas. Miguel começou a fazer ruídos baixinhos adoráveis, não de choro, mas como se estivesse tentando conversar ativamente. André olhou para Sofia sem saber o que fazer. Ele quer atenção, ela explicou pacientemente. Quer que o pai converse com ele. Conversar sobre o quê? Ele não entende nada ainda. Não importa. Bebês adoram o som da voz, o carinho da atenção. Conta alguma coisa sobre a mãe dele. André hesitou por alguns segundos, mas depois se aproximou mais do berço. Miguel? Você sabia que sua mãe era a mulher mais linda do mundo inteiro? Miguel parou de fazer ruídos e prestou atenção total, como se entendesse perfeitamente cada palavra. Ela ficou extremamente feliz quando soube que vocês vinham. Comprou roupinhas lindas, escolheu nomes com carinho, preparou este quarto com muito amor. Lucas também parecia estar ouvindo atentamente, os 2 bebês completamente fixos no pai. Ela cantava para vocês quando ainda estavam na barriga dela. Sempre a mesma música, uma canção de ninar que a avó dela cantava quando era criança. O senhor lembra da música? Sofia perguntou curiosa. Lembro perfeitamente. André começou a cantar baixinho, uma melodia suave e antiga que havia ouvido Carolina cantar centenas de vezes durante toda a gravidez. O efeito foi absolutamente mágico. Os 2 bebês relaxaram completamente,
Como se a canção despertasse alguma memória profunda e reconfortante do tempo em que estavam seguros no ventre protetor da mãe. Eles conhecem essa música? Sofia disse completamente emocionada. Carolina cantava religiosamente todos os dias. Dizia que queria que eles nascessem já sabendo que eram profundamente amados. E sabem. Por isso pararam de chorar quando o Senhor finalmente começou a demonstrar amor verdadeiro. André continuou cantando suavemente por alguns minutos até os bebês voltarem a adormecer tranquilos. Depois ficou ali parado, observando-os atentamente, sentindo algo novo e poderoso crescendo no peito. Não era mais dor paralisante ou culpa esmagadora. Era proteção, cuidado, responsabilidade paternal. Sofia, ele disse baixinho. Posso te contar um segredo? Claro que pode. Eu sempre quis desesperadamente ser pai. Desde pequeno sonhava em ter filhos, ensinar coisas para eles, vê-los crescer. Mas quando Carolina morreu, foi como se esse sonho lindo tivesse virado pesadelo horrível. E agora? Agora estou apavorado, com medo de tentar e não conseguir ser o pai que eles merecem. Sofia se aproximou dele e olhou nos olhos. Senhor André, posso contar uma coisa que aprendi cuidando do meu irmão? Pode. Não existe pai perfeito em lugar nenhum. Existem pais que tentam, que se importam genuinamente, que estão presentes. Carolina não esperava que o Senhor fosse perfeito. Ela esperava simplesmente que o Senhor tentasse com o coração. E se eu tentar e falhar miseravelmente? Então tenta de novo, até acertar. É assim que funciona. Lucas se mexeu no berço e abriu os olhinhos novamente. Desta vez, quando viu André, estendeu os bracinhos pequeninos para cima, como se pedisse colo. Ele quer que eu pegue ele no colo? André perguntou incrédulo. Quer. Está pedindo o carinho do pai. Com o coração batendo descontroladamente forte, André pegou Lucas nos braços com extremo cuidado. O bebê se aconchegou imediatamente contra seu peito, suspirando contente e relaxado. Era a primeira vez em 9 meses inteiros que um dos filhos se sentia realmente seguro nos braços do pai. É uma sensação absolutamente incrível, André murmurou emocionado. É exatamente o que Carolina queria que o senhor sentisse desde o primeiro dia. Miguel, vendo o irmão no colo do pai, também começou a estender os bracinhos pequeninos pedindo colo. André olhou para Sofia dividido. Posso pegar os dois ao mesmo tempo? Claro que pode. São seus filhos. Com cuidado, Sofia ajudou André a acomodar Miguel no outro braço. Ali estava ele pela primeira vez na vida, segurando os 2 filhos simultaneamente. Lucas e Miguel se acalmaram completamente, como se finalmente estivessem exatamente onde sempre deveriam estar. Eles são tão pequenos e frágeis, André disse profundamente emocionado. E dependem completamente de mim para tudo. Dependem, mas o Senhor é absolutamente capaz de cuidar deles. Como você pode ter tanta certeza? Porque viu amor nos seus olhos quando leu a carta da Carolina. Esse amor sempre esteve lá, Senhor André. Só estava escondido embaixo da dor. André ficou em silêncio, embalando os filhos suavemente. Era incrível como se sentia completo com eles nos braços, como se uma parte dele que estava completamente quebrada há 9 meses finalmente estivesse se curando. Sofia, ele disse depois de alguns minutos, você salvou minha família. Não salvei nada, apenas mostrei o que já existia. Mesmo assim, te devo mais do que posso pagar. Não me deve absolutamente nada, Senhor. Ver esses bebês felizes já é pagamento mais que suficiente. André olhou para ela com curiosidade genuína. Por que você é tão diferente das outras pessoas que trabalharam aqui? Diferente como? Todas as babás vinham aqui só pelo dinheiro. Faziam o trabalho mecanicamente, sem se importar realmente com Lucas e Miguel. Você se importa de verdade. Sofia sorriu tristemente. Porque já estive no lugar deles. Sei exatamente como é ser criança e sentir que não é amada. E seu irmão? Como está ele agora? Cresceu bem apesar de tudo. Está casado, tem filhos, é um homem bom e trabalhador. Mas carrega cicatrizes profundas da infância que nunca vão sarar completamente. Que tipo de cicatrizes? Insegurança constante, medo de não ser bom o suficiente, dificuldade enorme para confiar no amor das pessoas. Coisas que poderiam ter sido evitadas se meu pai tivesse superado a dor mais rapidamente. André olhou para os filhos nos braços.
Eu não quero que Lucas e Miguel tenham essas cicatrizes. Então não terão. Porque o Senhor vai estar presente. Vai demonstrar amor. Vai ser o pai que eles precisam desesperadamente. Com sua ajuda, sempre que precisar. Sempre. Mas o Senhor vai descobrir que ser pai é muito mais instintivo do que parece. Nesse momento, Lucas começou a choramingar baixinho. Não era o choro desesperado dos últimos 9 meses, mas um chorinho normal e suave de bebê. O que ele quer? André perguntou ligeiramente em pânico. Sofia riu. Provavelmente está com fome. Que horas eles tomaram a última mamadeira? Não faço a menor ideia. Beatriz, quem cuida disso? Então vamos aprender juntos. Ser pai inclui saber quando os filhos estão com fome. Desceram para a cozinha, André ainda carregando os 2 bebês com cuidado. Era 4 da manhã e a casa estava completamente silenciosa. Mas pela primeira vez em meses era um silêncio pacífico e reconfortante, não tenso. Sofia preparou as mamadeiras enquanto André ficava na sala adjacente, observando os filhos atentamente. Lucas continuava choramingando baixinho, mas Miguel permanecia calmo, como se estivesse aproveitando intensamente o colo do pai. Aqui está, Sofia disse, voltando com as mamadeiras mornas. Eu posso dar para eles? Claro, vou te ensinar direitinho. Sofia mostrou pacientemente como posicionar os bebês, como segurar as mamadeiras no ângulo certo, como saber se eles estavam satisfeitos. André seguiu as instruções cuidadosamente, concentrado como se estivesse aprendendo a operação mais complexa do mundo. Lucas sugou a mamadeira avidamente, claramente faminto. Miguel tomou mais devagar, parando de vez em quando para olhar para o pai, como se ainda não acreditasse que estava realmente ali. Eles tomam mamadeira desde quando nasceram? André perguntou curioso. Sim. Como a dona Carolina não pôde amamentar, Beatriz e as babás sempre deram mamadeira. Carolina queria muito amamentar. Falava sobre isso durante toda a gravidez. Dizia que era a forma mais íntima de demonstrar amor pelos filhos. André sentiu uma pontada de tristeza profunda, mas desta vez não era a dor paralisante de antes. Era uma saudade suave e doce, misturada com gratidão pelas lembranças boas. Ela teria sido uma mãe absolutamente incrível, ele disse. Vai ser através das cartas, das lembranças, das histórias que o Senhor vai contar sobre ela. Ela vai viver através de tudo isso. Quando os bebês terminaram as mamadeiras, André os colocou no ombro para fazer arrotar, seguindo cuidadosamente as instruções de Sofia. Era incrível como movimentos que pareciam tão naturais para outras pessoas eram completamente novos e desafiadores para ele. Estou fazendo certo? Perguntou inseguro. Perfeitamente. Vê como é natural quando se permite tentar. Lucas arrotou alto, fazendo André rir genuinamente. Igualzinho ao pai. E Miguel é mais delicado como a mãe, Sofia observou com carinho. Depois de arrotarem, os bebês ficaram sonolentos novamente. André os embalou suavemente, cantarolando a canção que Carolina costumava cantar. Em poucos minutos, ambos estavam dormindo profundamente. Vou colocá-los nos berços, ele disse com determinação. Quer que eu ajude? Não, quero tentar sozinho pela primeira vez. Subiu as escadas cuidadosamente, carregando os 2 filhos com amor. No quarto, colocou Lucas primeiro no berço, depois Miguel, cobrindo-os com cobertinhas leves. Eles continuaram dormindo com expressões absolutamente serenas. Sofia ficou na porta observando em silêncio. Era a primeira vez que via André agir como pai de verdade, e a transformação era simplesmente impressionante. Senhor André, ela disse baixinho. Posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal dormir no quarto ao lado hoje para ficar perto deles? André olhou para o quarto de hóspedes que ficava estrategicamente entre o quarto dos bebês e o quarto principal. Você acha que é uma boa ideia? Acho. Assim, se eles acordarem, o senhor pode cuidar pessoalmente. E se eu não souber o que fazer? Chama a mim ou a Beatriz, mas aposto tudo que vai saber instintivamente. André assentiu concordando. Tá bom, vou tentar. Quando Sofia estava saindo do quarto, ele a chamou. Sofia? Sim? Obrigado por absolutamente tudo. De nada, senhor André. Durma bem. Sofia desceu para o quarto que Beatriz havia preparado para ela no térreo. Pela primeira vez desde que chegara na casa, sentia que havia cumprido sua missão. Os bebês estavam em paz. André estava aprendendo a ser pai.
e a família estava finalmente começando a se curar. Mas ela sabia profundamente que ainda havia um longo caminho pela frente. A transformação havia começado, mas seria preciso muito trabalho para que se tornasse permanente. Do andar de cima não vinha nenhum som. Pela primeira vez em 9 meses inteiros, a casa da família Tavares dormia em completo silêncio abençoado. Uma semana inteira havia se passado desde a noite em que tudo mudou radicalmente. André acordava todos os dias às 6 da manhã. Não mais pelo choro desesperado dos filhos, mas por vontade própria. Havia descoberto que gostava de observar Lucas e Miguel dormindo, de ver as expressões serenas que nunca havia notado antes. Naquela manhã de sexta-feira, encontrou Sofia na cozinha preparando as mamadeiras, como fazia todas as manhãs desde que chegara. "Bom dia, Sofia", ele disse, pegando Lucas no colo. O bebê havia acordado primeiro e o observava com curiosidade crescente. "Bom dia, Sr. André. Dormiu bem?" "Melhor que nos últimos 9 meses", ele respondeu sinceramente. "E você também?" "Sim. É incrível como a casa fica diferente quando há paz verdadeira." Beatriz entrou na cozinha nesse momento com uma expressão de espanto no rosto. "Sr. André, o senhor sabe que horas são?" 6h15 da manhã. "Por quê?" "Exato. E o senhor está acordado por vontade própria, sorrindo com seu filho no colo." André riu. "É estranho mesmo, não é? Semana passada eu odiava acordar. Agora acordo ansioso para ver Lucas e Miguel." "A dona Carolina ficaria extremamente feliz", Beatriz disse emocionada. "Ela sempre dizia que o senhor seria um pai maravilhoso quando superasse o medo." "Ela falava sobre isso?" "Falava todos os dias, durante a gravidez inteira. Dizia que o senhor tinha tanto amor guardado que quando deixasse sair seria avassalador." Sofia observava a conversa enquanto terminava de preparar a segunda mamadeira. Era incrível ver como André havia mudado em apenas uma semana. O homem amargo e culpado havia sido substituído por alguém que realmente queria aprender a ser pai. "Sofia", André disse, "posso te pedir um favor especial?" "Claro. Quero levar Lucas e Miguel para conhecer o escritório da empresa hoje. Você pode ir comigo?" Sofia ficou surpresa. "O senhor tem certeza? É um ambiente muito diferente para bebês tão pequenos." "Tenho certeza absoluta. Quero que meus funcionários conheçam meus filhos. Durante 9 meses agi como se eles não existissem. Agora quero mostrar para todo mundo que sou pai." Beatriz sorriu orgulhosa. "A dona Carolina sempre quis que o senhor levasse os meninos para o trabalho de vez em quando. Ela falou sobre isso várias vezes." "Falou?" "Dizia que queria que os filhos crescessem vendo como o pai trabalhava para se orgulharem dele." André sentiu aquela pontada familiar de saudade. Mas agora era diferente. Não era mais dor paralisante, mas uma saudade doce, misturada com vontade de honrar a memória de Carolina. "Então vamos", ele disse para Sofia. "Que horas os bebês costumam ficar mais calmos?" "De manhã, logo depois da mamadeira. Mas, Sr. André, tem certeza que não é cedo demais? Eles ainda são muito pequenos." "Sofia, durante 9 meses eu os tratei como se fossem um problema. Agora quero tratá-los como o que são, meus filhos." 2 horas depois estavam no carro a caminho da empresa. André dirigia nervoso, olhando constantemente pelo retrovisor para verificar se os bebês estavam bem nos bebês conforto que havia comprado especialmente para a ocasião. "Eles estão bem?" perguntou pela 5ª vez em 10 minutos. "Estão ótimos", Sofia respondeu pacientemente. "Lucas está dormindo e Miguel está observando a paisagem pela janela." "Eles podem ficar enjoados com o movimento do carro?" "Podem, mas é improvável. Estão acostumados desde pequenos." "Como você sabe disso?" Sofia hesitou antes de responder. "Porque Beatriz já levou eles ao pediatra várias vezes. Sempre viajaram bem." André parou no sinal vermelho e se virou para olhar os filhos. Lucas estava com o rosto relaxado, os bracinhos soltos. Miguel observava curioso tudo ao redor, como um bebê normal e saudável. "Eu deveria ter ido junto nessas consultas médicas", ele disse com culpa. "Deveria, mas não se culpe. O importante é que está presente agora." "Sofia, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Pode." "Por que você nunca teve filhos próprios? Você é incrível com bebês." Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma pergunta que mexia com feridas ainda abertas em sua vida.
Tive um noivado que terminou muito mal alguns anos atrás, ela disse finalmente. Meu ex-noivo não queria que eu cuidasse do meu irmão. Disse que eu tinha que escolher entre ele e minha família. E você escolheu sua família? Escolhi. Meu irmão precisava de mim mais que qualquer namorado. Ele não entendeu? Não. Disse que eu nunca seria uma boa esposa porque já tinha responsabilidades demais. André sentiu raiva de um homem que nunca havia conhecido. Ele estava completamente errado. Qualquer homem deveria se sentir sortudo por ter uma mulher como você. Obrigada. Mas depois disso decidi que talvez não fosse para mim ter uma família própria. E você se arrepende às vezes? Às vezes. Mas depois vejo casos como o seu, famílias que preciso ajudar, e penso que talvez meu propósito seja exatamente esse. Que propósito? Cuidar de famílias quebradas, ajudar pais e filhos a se reconectarem. Chegaram ao prédio da empresa e André estacionou na vaga reservada para ele. Era um edifício imponente de 25 andares com o nome Tavares Importações em letras douradas enormes na fachada. Impressionante, Sofia disse. Carolina sempre dizia que queria trazer os meninos aqui para verem onde o pai trabalhava. André comentou pegando Lucas no colo enquanto Sofia pegava Miguel. Entraram no lobby elegante do prédio, causando um rebuliço imediato. Funcionários que conheciam André há anos ficaram completamente boquiabertos ao vê-lo carregando um bebê, acompanhado de uma mulher jovem com outro bebê. Bom dia, Sr. Tavares, disse o porteiro claramente curioso, mas tentando manter a compostura. É um prazer vê-lo. Bom dia, Roberto. Estes são meus filhos, Lucas e Miguel. Roberto arregalou os olhos. Durante 9 meses havia visto André chegar ao trabalho com cara de poucos amigos, irritado, cansado. Agora estava sorrindo, orgulhoso, apresentando os filhos. São lindos assim, senhor. Parecem muito com o senhor. Obrigado. Sofia, vamos subir. No elevador, André estava visivelmente nervoso. E se os funcionários acharem estranho eu ter trazido os bebês? Vão achar lindo. Todo mundo gosta de bebês. E se Lucas e Miguel começarem a chorar? Se começarem, a gente desce. Mas eles estão calmos. O elevador parou no 18º andar, onde ficava a diretoria. Quando as portas se abriram, Sandra, a secretária de André há 12 anos, quase caiu da cadeira. Senhor Tavares, que surpresa maravilhosa! E estes são... meus filhos, ele disse com orgulho óbvio na voz. Lucas e Miguel. Sandra se aproximou, os olhos brilhando de emoção. Posso vê-los de perto? Claro. Sandra observou os bebês com atenção. Meu Deus do céu, eles são idênticos! E que olhos lindos têm! São os olhos da mãe, André disse suavemente. São mesmo. Lembro perfeitamente da dona Carolina. Que mulher especial era. Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pela comoção. Em poucos minutos havia uma pequena multidão ao redor de André e Sofia, todos querendo conhecer os bebês. Senhor Tavares, disse Carla da contabilidade. Desculpe a curiosidade, mas esta é a nova babá. Esta é Sofia, André respondeu. Ela nos ajudou muito nas últimas semanas. Sofia notou que ele não havia explicado exatamente qual era a sua função, e ficou grata por isso. Seria constrangedor dizer que era faxineira diante de todos aqueles executivos bem vestidos. Lucas começou a ficar agitado com tantas pessoas ao redor, fazendo ruídos baixinhos que André já havia aprendido a reconhecer. Ele está ficando incomodado, disse para Sofia. Vamos para minha sala. Menos pessoas, ambiente mais calmo. Entraram na sala de André. Um ambiente elegante e sofisticado com vista panorâmica para a cidade. Sofia colocou Miguel no sofá de couro enquanto André embalava Lucas com cuidado. Que vista incrível! Ela comentou impressionada. Carolina adorava esta vista. Sempre que vinha aqui ficava horas olhando a cidade lá embaixo. Ela vinha com frequência? Vinha, principalmente nos últimos anos. Dizia que queria conhecer meu trabalho para poder conversar comigo sobre os negócios. André se aproximou da janela enorme, ainda embalando Lucas. Ela se sentava ali no sofá, onde Miguel está agora, e ficava me observando trabalhar. Dizia que era relaxante ver como eu me concentrava. Vocês eram muito unidos. Éramos. Talvez por isso tenha sido tão devastador aceitar a perda.
Sofia se aproximou dele. Senhor André, posso te contar uma coisa que aprendi sobre luto? Pode. A dor da perda nunca vai embora completamente, mas com o tempo ela se transforma. Deixa de ser uma dor que paralisa e vira saudade que impulsiona. Como assim? O senhor pode usar o amor que sentia pela Carolina para amar Lucas e Miguel. Pode criar eles da forma que ela gostaria, ensiná-los os valores que ela tinha. André olhou para o filho nos braços. Você acha que eu consigo? Tenho certeza absoluta. Vi como o senhor mudou em uma semana. Se conseguiu isso, consegue qualquer coisa. Lucas havia se acalmado completamente e agora observava o pai com atenção. Miguel no sofá também estava tranquilo, como se sentisse que estava em um lugar importante para a família. Sofia, André disse, quero te mostrar uma coisa. Foi até a mesa executiva e abriu uma gaveta, tirando um porta-retratos que estava virado para baixo. Era uma foto de Carolina grávida, sorrindo radiante e segurando a barriga com carinho. Esta foto ficava sempre na minha mesa. No dia que os meninos nasceram, eu virei ela para baixo e nunca mais consegui olhar. E agora? André colocou a foto em pé na mesa, na posição de sempre. Agora quero que ela veja como nossos filhos estão crescendo lindos e saudáveis. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A Carolina ficaria muito orgulhosa do pai que o senhor está se tornando. Você acha mesmo? Tenho certeza absoluta. Nesse momento, Sandra bateu na porta. Senhor Tavares, desculpe interromper, mas tem uma situação urgente que precisa da sua atenção. Que tipo de situação? O fornecedor chinês está com problemas sérios na documentação. Pode atrasar a entrega em 2 semanas. André olhou para Lucas em seus braços, depois para Miguel no sofá. 9 meses atrás, essa situação o deixaria desesperado. O faria trabalhar até tarde para resolver. Agora suas prioridades eram completamente diferentes. Sandra, agenda uma videoconferência para segunda-feira. Hoje quero ficar com meus filhos. Sandra ficou visivelmente surpresa. O André de 9 meses atrás jamais adiaria um problema urgente para passar tempo com qualquer coisa que não fosse trabalho. Tem certeza, senhor? É um contrato de 3 milhões de reais. Tenho certeza absoluta. Dinheiro a gente recupera. Tempo perdido com os filhos nunca mais volta. Depois que Sandra saiu, Sofia olhou para André com admiração genuína. O senhor realmente mudou profundamente. Carolina sempre dizia que eu trabalhava demais, que ia perder momentos importantes da vida por causa dos negócios. E agora entende o que ela queria dizer? Entendo perfeitamente. Estes 2 meninos vão crescer rapidinho. Não posso perder nenhum dia com eles. Miguel começou a choramingar no sofá. André imediatamente o pegou no colo, deixando Sofia segurando Lucas. O que ele quer? Perguntou já mais confiante que uma semana atrás. Provavelmente quer trocar fralda, e depois vai estar na hora da mamadeira. Tem um banheiro aqui com trocador? Sofia olhou ao redor da sala executiva. Não me parece. Então vamos improvisar. André limpou a mesa de reuniões e estendeu uma toalha limpa que havia no armário. Aqui serve? Serve perfeitamente. Sofia observou André trocar a fralda de Miguel com cuidado, ainda um pouco desajeitado, mas completamente determinado a aprender. Era incrível ver como um homem que uma semana atrás nem tocava nos filhos, agora fazia questão de cuidar pessoalmente de cada necessidade deles. Pronto, ele disse orgulhoso quando terminou. Está limpo e cheiroso. Muito bem. Agora Lucas. André trocou Lucas também, ganhando confiança a cada movimento. Quando terminou, os 2 bebês estavam tranquilos e alertas. Eles parecem gostar de estar aqui, Sofia observou. É como se soubessem que este lugar é importante para o pai. Nesse momento, a porta se abriu bruscamente e um homem de 55 anos entrou sem bater. Era Rodrigo Mendes, sócio minoritário da empresa e uma das pessoas mais próximas de André. André, preciso falar com você sobre... Meu Deus do céu! Rodrigo parou no meio da frase ao ver André com os 2 bebês nos braços. Rodrigo, estes são meus filhos, Lucas e Miguel. Rodrigo ficou boquiaberto. Conhecia André há 18 anos e nunca o havia visto demonstrar qualquer interesse pelos filhos. André, o que está acontecendo? Você sumiu uma semana inteira da empresa, não atende telefone e agora aparece aqui com os bebês. Aconteceu que eu finalmente aprendi a ser pai de verdade. Como assim?
André olhou para Sofia, que assentiu encorajadoramente. Rodrigo, você se lembra de como eu fiquei depois que Carolina morreu? Lembro. Você estava completamente destruído. Eu culpava Lucas e Miguel pela morte dela. Durante 9 meses, evitei qualquer contato com eles. Rodrigo se sentou pesadamente numa cadeira. André, eu não fazia ideia. Ninguém sabia. Eu escondi de todo mundo, mas Sofia me ajudou a entender que eu estava profundamente errado. Rodrigo olhou para Sofia com interesse. E você é... Sofia Mendes. Trabalho para a família. Ela salvou meus filhos, Rodrigo. E me salvou também. Como? André respirou fundo e contou resumidamente tudo o que havia acontecido na última semana. O choro constante dos bebês, a descoberta de que eles sentiam sua rejeição, as cartas de Carolina, a transformação gradual. Incrível! Rodrigo murmurou quando André terminou. E agora? Agora vou ser o pai que Carolina queria que eu fosse. Vou reduzir minha carga de trabalho, passar mais tempo em casa, criar meus filhos com amor. E a empresa? A empresa vai continuar crescendo, mas não será mais minha única prioridade absoluta. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Carolina ficaria extremamente orgulhosa de você. Espero que sim. Lucas começou a fazer ruídos de fome e Miguel logo se juntou a ele. Sofia olhou o relógio. Hora da mamadeira. Tem algum lugar aqui para esquentar leite? André perguntou. Tem uma cozinha pequena no andar da diretoria. Rodrigo respondeu. Mas André, você vai dar mamadeira para eles aqui mesmo no escritório? Vou. Por quê? É que... Bem, é um escritório executivo. André olhou para o sócio com uma expressão que Rodrigo nunca havia visto antes. Não era irritação ou impaciência. Era determinação serena. Rodrigo, estes são meus filhos. Eles são bem-vindos em qualquer lugar que eu esteja. Em qualquer lugar. Claro, claro. Desculpe, é que foi uma surpresa. Sofia voltou com as mamadeiras aquecidas e André se instalou confortavelmente na poltrona de couro para alimentar os bebês. Era uma cena completamente inusitada. Um CEO milionário dando mamadeira para gêmeos no meio de uma sala executiva. Posso te ajudar? Rodrigo ofereceu, vendo André tentar equilibrar os 2 bebês. Pode segurar Lucas enquanto eu alimento Miguel. Rodrigo pegou Lucas no colo com cuidado. Há quanto tempo não seguro um bebê? Murmurou. Eles são especiais, não são? André disse, observando Miguel sugar a mamadeira. São. E parecem muito calmos. Nem sempre foram assim. Sofia me ensinou que bebês refletem as emoções dos adultos ao redor. Quando eu estava em paz, eles ficaram em paz. É verdade isso? Rodrigo perguntou para Sofia. É. Bebês são muito mais sensíveis do que imaginamos. Sentem tensão, raiva, tristeza, mas também sentem amor, segurança, tranquilidade. E como você aprendeu isso? Experiência própria. Criei meu irmão mais novo sozinha quando era jovem. Ah, entendo. Quando os bebês terminaram de mamar, André se levantou. Acho que está na hora de voltarmos para casa. Eles precisam do cochilo da tarde. André, Rodrigo disse. Posso falar uma coisa? Claro. Em 18 anos de parceria nunca te vi tão completo. Você parece realmente feliz. André olhou para os filhos que estavam sonolentos nos braços dele e de Sofia. Sabe, Rodrigo, eu achava que havia perdido absolutamente tudo quando Carolina morreu. Mas, na verdade, ela me deixou o maior presente que podia dar. Seus filhos. Exato. E quase joguei esse presente fora por causa da minha dor egoísta. Mas não jogou. Ainda deu tempo de recuperar. Deu. Graças a Sofia. Sofia corou com um elogio sincero. Senhor André, o mérito é todo seu. Eu apenas mostrei o caminho. Um caminho que eu nunca teria encontrado sozinho. Saíram da empresa sob olhares curiosos e admirados dos funcionários. No carro, André dirigia mais relaxado que na vinda, cantarolando baixinho a canção de ninar que Carolina costumava cantar. Senhor André, Sofia disse quando estavam chegando em casa. Posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. O que pretende fazer no futuro em relação aos bebês, ao trabalho, à sua vida? André pensou por alguns segundos antes de responder. Quero criar Lucas e Miguel da forma que Carolina sonhava. Quero que cresçam sabendo que são amados, que a mãe os queria muito, que o pai está sempre presente. E o trabalho? O trabalho vai se adaptar.
Vou contratar mais gente, delegar mais responsabilidades. Quero estar presente nos primeiros passos deles, nas primeiras palavras, nas primeiras vezes de tudo. E como vai lidar com a saudade? Vou honrar a memória dela sendo o marido e pai que ela queria que eu fosse. Vou contar histórias sobre ela para Lucas e Miguel. Mostrar fotos, ler as cartas que ela deixou. Sofia sorriu. Ela ficaria muito orgulhosa. Espero que sim. Quando chegaram em casa, Beatriz os esperava na porta com uma expressão ansiosa. Como foi? Os meninos se comportaram bem? Se comportaram perfeitamente, André respondeu orgulhoso. Foram os bebês mais admirados de toda São Paulo hoje. E o senhor? Como se sentiu levando eles? Me senti completo, Beatriz. Pela primeira vez em 9 meses me senti um pai de verdade. Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. A dona Carolina está vendo tudo lá de cima. Tenho certeza absoluta. Também acho que está. Entraram na casa que já não parecia mais o lugar sombrio e silencioso de uma semana atrás. Havia vida ali. Havia futuro. Havia esperança renovada. Sofia subiu com André para colocar os bebês para dormir. No quarto, ele os colocou nos berços com extremo cuidado, cobrindo-os com cobertinhas leves. Durmam bem, meus amores. Ele sussurrou carinhosamente. Papai vai estar sempre aqui para vocês. Sempre. Lucas e Miguel fecharam os olhos quase imediatamente, como se soubessem que finalmente estavam seguros, amados, protegidos. Senhor André, Sofia disse quando saíram do quarto. Posso dizer que estou orgulhosa do senhor? Pode. E Sofia? Sim? Obrigado por me devolver meus filhos. E por me devolver a mim mesmo. Foi um prazer ver essa família se reconectar. Foi o maior presente que eu poderia receber. Desceram juntos para a cozinha, onde Beatriz estava preparando o jantar. A casa estava em paz, cheia de vida e possibilidades infinitas. A transformação estava completa. André havia se tornado o pai que sempre teve potencial para ser. Lucas e Miguel finalmente tinham o amor paterno que precisavam desesperadamente. E Sofia havia cumprido sua missão de curar uma família completamente quebrada. Mas ainda restava uma última surpresa. Uma descoberta que mudaria tudo para sempre. 6 meses depois. 6 meses depois daquela primeira noite abençoada de paz, a casa da família Tavares havia se transformado completamente. As risadas de Lucas e Miguel, que agora tinham 1 ano e 3 meses, ecoavam pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio e tensão. André havia se tornado o pai presente que Carolina sempre sonhara, e Sofia continuava sendo o anjo da guarda que mantinha a família unida. Era uma manhã de sábado quando tudo mudou para sempre. Sofia estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu André conversando animadamente com os bebês no quarto. Nos últimos meses, ele havia desenvolvido o hábito de contar histórias sobre Carolina todas as manhãs, mostrando fotos da mãe e lendo trechos das cartas que ela havia deixado. Lucas, Miguel, vejam como vocês estão lindos nesta foto com a mamãe. Ela ouvia ele dizer. Ela segurava vocês na barriga e dizia que vocês iam ser os bebês mais amados do mundo inteiro. Sofia sorriu preparando a mamadeira matinal. Em 6 meses, nunca havia se cansado de ouvir André falando com carinho sobre Carolina. A dor havia se transformado em saudade doce, e a culpa havia dado lugar à gratidão profunda. Sofia! A voz de André gritou do andar de cima com uma urgência que a assustou. Ela subiu correndo, temendo que algo terrível tivesse acontecido com os bebês. Encontrou André no quarto, segurando Lucas no colo, com os olhos cheios de lágrimas de alegria pura. O que aconteceu? Ela perguntou preocupada. Sofia, você não vai acreditar, ele disse com a voz embargada de emoção. O quê? André colocou Lucas cuidadosamente no chão e o bebê ficou em pé sozinho por alguns segundos antes de dar seus primeiros passos cambaleantes em direção a Sofia. Ele andou! Marcos gritou emocionado. Lucas deu os primeiros passos. Sofia se ajoelhou e abriu os braços para receber Lucas, que chegou até ela cambaleando, sorrindo orgulhoso de sua conquista. Meu Deus, que lindo! Ela exclamou emocionada. Parabéns, Lucas! Miguel, vendo toda a comoção, também quis tentar. André o colocou de pé e, para surpresa de todos, Miguel também deu alguns passos trôpegos antes de cair sentado no tapete macio, rindo alto. Os dois no mesmo dia! Sofia exclamou maravilhada. Que coincidência incrível! Sofia,
André disse pegando os dois filhos no colo. Não é coincidência nenhuma, é hoje. Como assim é hoje? Hoje faz exatamente 1 ano que Carolina morreu. 1 ano que nossos filhos nasceram. Sofia sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Realmente era 20 de março, a data que havia marcado tanto dor quanto vida na família Tavares. E eles escolheram hoje para dar os primeiros passos. Ela murmurou emocionada. É como se Carolina estivesse dizendo que está tudo bem, que a vida continua, que nossos filhos estão crescendo felizes e saudáveis. Beatriz apareceu na porta do quarto, atraída pelos gritos de alegria. O que está acontecendo aqui? Beatriz, Lucas e Miguel andaram. André anunciou orgulhoso. Os dois no mesmo dia. No mesmo dia? Beatriz repetiu. E não é qualquer dia, é o aniversário de morte da Dona Carolina. A Dona Carolina está vendo tudo lá de cima, Beatriz disse levando a mão ao peito completamente emocionada. Tenho certeza absoluta. André colocou os bebês no chão novamente e eles continuaram tentando andar, cada passo sendo celebrado como uma grande vitória. Sofia observava a cena com o coração apertado de emoção. Senhor André, ela disse, posso contar uma coisa? Sempre pode. Hoje também é um dia especial para mim. Por quê? Sofia respirou fundo antes de responder. Porque hoje faz exatamente 6 meses que cheguei aqui. E nesses 6 meses vi a transformação mais incrível que já presenciei na vida. Que transformação? A sua, senhor André. 6 meses atrás o senhor era um homem completamente quebrado, consumido pela culpa, incapaz de amar os próprios filhos. Hoje é o pai mais dedicado que conheço. André sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, sem você eu nunca teria chegado até aqui. Teria sim. Talvez demorasse mais. Talvez fosse mais difícil. Mas o amor sempre encontra um jeito. Lucas se aproximou de Sofia cambaleando e levantou os bracinhos pedindo colo. Ela o pegou e ele encostou a cabecinha no ombro dela, um gesto que fazia todos os dias há meses. Sofia, André disse suavemente, preciso te contar uma coisa importante. O quê? Você não é mais nossa faxineira. Há muito tempo deixou de ser. Como assim? Você é família, Sofia. Lucas e Miguel te amam como se fosse da família. Beatriz te trata como filha. E eu? Eu te vejo como a irmã que Carolina teria escolhido para cuidar dos nossos filhos. Sofia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor André. Para de me chamar de senhor. Somos família agora. Beatriz se aproximou e abraçou Sofia com carinho. Menina, desde o primeiro dia que você chegou aqui, eu soube que não era coincidência. Foi providência divina. Como vocês podem ter tanta certeza? André sorriu. Porque você chegou no momento exato em que precisávamos. Porque sabia exatamente o que fazer. Porque nunca desistiu de nós, mesmo quando tudo parecia absolutamente impossível. Miguel também se aproximou de Sofia querendo colo. Ela pegou os 2 bebês, um em cada braço, sentindo-se completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Sofia, André disse, quero te fazer uma proposta importante. Que tipo de proposta? Quero que seja oficialmente a madrinha de Lucas e Miguel, não apenas no papel, mas na vida. Quero que ajude a criá-los, que esteja presente em todas as fases da vida deles. André, eu não sei se mereço essa honra. Merece mais que qualquer pessoa no mundo. Você nos devolveu a vida, Sofia. Nos ensinou a ser família de novo. Beatriz assentiu vigorosamente. A Dona Carolina ficaria muito feliz sabendo que tem alguém como você cuidando dos meninos. Sofia olhou para Lucas e Miguel em seus braços. Nos últimos 6 meses, havia se apegado aos bebês de uma forma que não imaginava ser possível. Eles realmente haviam se tornado os filhos do coração que nunca tivera. Aceito, ela disse finalmente. Seria uma honra imensa ser madrinha deles. André a abraçou, ainda segurando os bebês. Obrigado, Sofia. Por absolutamente tudo. Nesse momento, Lucas olhou para André e disse claramente: Papai. Todos ficaram em silêncio absoluto. Era a primeira palavra clara que qualquer um dos bebês havia falado. Ele disse, papai. Beatriz gritou emocionada. Disse mesmo, André confirmou pegando Lucas no colo. Diz de novo, filho, diz de novo. Pai. Lucas repetiu sorrindo orgulhoso. Miguel, não querendo ficar para trás, também tentou. Papai. Os dois falaram no mesmo dia que aprenderam a andar.
Sofia exclamou. Que dia especial! André olhou para cima como se estivesse falando diretamente com Carolina. Amor, nossos filhos estão crescendo e estão felizes. Espero que esteja orgulhosa de mim. Beatriz limpou as lágrimas dos olhos. Ela está, senhor André. Ela está vendo tudo e sorrindo. Sofia observou a família que havia ajudado a reconstruir. 6 meses atrás era uma casa cheia de dor, silêncio e culpa. Agora era um lar cheio de amor, risadas e esperança. André, ela disse, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal visitarmos o túmulo da Carolina hoje? Para contar para ela sobre os primeiros passos e as primeiras palavras dos meninos? André sorriu através das lágrimas. É uma ideia perfeita. Ela vai querer saber de tudo. E podemos levar flores, Beatriz sugeriu. Lírios brancos, que eram os favoritos dela. Vamos todos juntos, André decidiu. Como família. 1 hora depois, estavam no cemitério. André carregava Lucas, Sofia carregava Miguel. E Beatriz levava um buquê enorme de lírios brancos. Era a primeira vez que André visitava o túmulo de Carolina desde o enterro. Oi, amor, ele disse, se ajoelhando diante da lápide. Trouxe nossos filhos para você conhecer de verdade. Colocou Lucas no chão, que imediatamente começou a andar cambaleante em direção ao túmulo. Miguel fez a mesma coisa, como se soubesse instintivamente onde estava. Eles aprenderam a andar hoje, Carolina. André continuou com voz emocionada. E disseram papai pela primeira vez. Estão crescendo lindos, saudáveis e muito felizes. Sofia se aproximou. E muito amados. Todos os dias eu conto para eles como a mamãe é especial. Carolina, André continuou, quero que conheça Sofia. Ela nos salvou, nos ensinou a ser família de novo. Vai ser madrinha de Lucas e Miguel. O vento balançou as árvores ao redor suavemente, como se Carolina estivesse dando sua aprovação. Obrigado, amor, André sussurrou. Por me dar estes 2 tesouros. Por me ensinar que o amor é mais forte que a dor. Por me perdoar. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio respeitoso. Uma família reconstruída pelo amor e pela determinação de nunca desistir. Quando voltaram para casa, Lucas e Miguel correram, ou melhor, andaram cambaleantes, para seus brinquedos favoritos, bebês felizes e profundamente amados. Sofia preparou o almoço enquanto André trabalhava no laptop, mas desta vez com os filhos brincando felizes ao lado dele. Sofia, ele disse, você salvou muito mais que nossa família. Você salvou o futuro de Lucas e Miguel. Ela sorriu. E vocês salvaram o meu. Me deram a família que sempre sonhei ter. Do lado de fora, o sol brilhava forte, iluminando uma casa que havia conhecido as trevas mais profundas e encontrado a luz mais brilhante. A faxineira que ninguém queria havia se tornado a peça mais importante da família. E os bebês que choravam todas as noites agora enchiam a casa com risadas todos os dias. O milagre estava completo. 3 anos depois, a mansão da família Tavares estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio sepulcral, agora ecoavam risadas de crianças. Lucas e Miguel, agora com 4 anos e 3 meses, corriam pelos corredores brincando de pega-pega. André estava na sala com Sofia, planejando a festa de aniversário dos meninos. Não posso acreditar que já faz 4 anos, ele disse, olhando fotos antigas no celular. O tempo voa, Sofia concordou. Parece que foi ontem que cheguei aqui. Aquele dia mudou nossas vidas para sempre. Mudou mesmo. Lucas entrou correndo na sala. Papai, papai, Miguel pegou meu carrinho. Miguel! André chamou. Vem aqui, por favor. Miguel apareceu segurando o carrinho culpado. Desculpa, papai. Não precisa pedir desculpa para mim. Pede desculpa para seu irmão. Desculpa, Lucas. Tudo bem, Lucas disse, abraçando o irmão. Sofia observou a cena com o coração cheio. Eles são tão unidos. Como Carolina queria, André disse. Ela escreveu nas cartas que queria que fossem melhores amigos para sempre. E são. Beatriz entrou na sala. Senhor André, tem uma ligação importante para o senhor. Quem é? É do orfanato Santa Maria. Dizem que é urgente. André atendeu a ligação intrigado. Depois de alguns minutos, desligou com uma expressão pensativa no rosto. O que foi? Sofia perguntou preocupada. Era a diretora do orfanato.
Ela disse que tem uma menina de 2 anos lá que precisa desesperadamente de uma família. E por que ligaram para você? Porque... André hesitou. Porque a menina é a irmã biológica de Lucas e Miguel. O silêncio na sala foi total. Como assim, irmã? Sofia perguntou chocada. Aparentemente, Carolina engravidou de trigêmeos, não de gêmeos. Mas um dos bebês era muito menor e mais fraco. Os médicos decidiram que ele não sobreviveria, mas sobreviveu. Carolina nunca soube antes de morrer. Beatriz levou a mão à boca. Meu Deus do céu! A bebê ficou na UTI neonatal por meses. Quando finalmente teve alta, tentaram me localizar, mas eu estava... Ele pausou. Eu estava tão perdido na dor que nem atendia telefones desconhecidos. E o que aconteceu com ela? Foi para o orfanato. Passou 2 anos lá esperando por uma família. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. E agora? André olhou para Lucas e Miguel brincando inocentemente. Agora vou buscar minha filha. Tem certeza? Sofia perguntou. É uma decisão enorme. Tenho certeza absoluta. Carolina deu a vida por 3 filhos, não por 2. Eu não vou abandonar nossa filha. Posso ir com você? Eu ia pedir para você ir comigo. Vou precisar de você. No dia seguinte, André e Sofia foram ao orfanato. A diretora os recebeu com um sorriso. Senhor Tavares, que bom que veio. Venha conhecer a pequena Helena. Helena? Foi o nome que demos a ela. Esperança em grego. Entraram numa sala onde uma menina pequena de 2 anos brincava sozinha. Quando ela levantou o rosto, André sentiu o coração parar. Era Carolina. O rosto, os olhos, o sorriso. Era Carolina em miniatura. Meu Deus, ele sussurrou. Helena olhou para ele com curiosidade. Você é meu papai. André se ajoelhou na frente dela, as lágrimas escorrendo livremente. Sim, meu amor. Eu sou seu papai. E vim te buscar para casa. Para sempre? Para sempre. Helena se jogou nos braços dele, e André a abraçou como se nunca mais fosse soltar. Sofia estava chorando também. Ela é idêntica a Carolina. Eu sei, André disse. É como se Carolina tivesse voltado. 2 semanas depois, Helena estava oficialmente em casa. Lucas e Miguel a receberam com alegria imensa. Esta é nossa irmã? Lucas perguntou. É sim, André respondeu. E vocês vão cuidar muito bem dela. Vamos sim, Miguel prometeu. Naquela noite, André levou os 3 filhos para o quarto que havia sido de Carolina. Estava exatamente como ela havia deixado. Crianças, ele disse, quero que conheçam alguém muito especial. Mostrou a foto de Carolina grávida. Esta é a mamãe de vocês. Ela deu a vida para que vocês 3 pudessem viver. E ela os amava mais que tudo no mundo. Helena tocou na foto com cuidado. Ela é bonita. Era a mulher mais bonita do mundo, André disse. E você é igualzinha a ela. Mesmo? Mesmo. Sofia observava da porta, o coração transbordando de amor. Sofia! André a chamou. Vem cá. Ela se aproximou. Crianças, esta é a tia Sofia. Ela é madrinha de vocês e faz parte da nossa família. Oi, tia Sofia. Helena disse timidamente. Oi, meu amor. Sofia disse pegando-a no colo. Bem-vinda à família. Naquela noite, André colocou os 3 filhos para dormir. Cantou a canção que Carolina cantava, contou histórias sobre ela, prometeu que nunca deixaria nenhum deles se sentir sozinho. Quando saiu do quarto, encontrou Sofia na sala. Obrigado, ele disse. Por quê? Por tudo. Por salvar minha família. Por me ensinar a ser pai. Por estar aqui. Sofia sorriu. Foi o maior presente que a vida me deu. Sofia, André disse pegando a mão dela. Quero te perguntar uma coisa. O quê? Você quer ficar para sempre? Não como funcionária, mas como parte da família? Como... Ele hesitou. Como minha companheira. Como mãe das crianças. Sofia ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo. Eu sei que nunca vou substituir Carolina. André continuou. E não quero substituir, mas aprendi a te amar de um jeito diferente. Você me devolveu a vida, me ensinou a ser pai, e as crianças te amam como mãe. André, Sofia disse,
Eu também te amo, e amo essas crianças mais que tudo, mas tenho medo de não ser suficiente. Você é mais que suficiente. É perfeita. Então sim, ela disse finalmente. Quero ficar para sempre. André a abraçou, sentindo que finalmente estava completo. Do quarto das crianças vinham ruídos baixinhos. Ele e Sofia foram verificar e encontraram os 3 pequenos dormindo abraçados. Lucas tinha um braço sobre Miguel e os 2 protegiam Helena no meio. Eles já são inseparáveis, Sofia sussurrou. Como deve ser, André disse. Como Carolina queria. Voltaram para a sala e André pegou a última carta que Carolina havia escrito. Era para ser aberta quando ele encontrasse o amor novamente. Abriu cuidadosamente e leu em voz alta. Meu amor André, se você está lendo esta carta, significa que encontrou alguém especial. Alguém que te fez voltar a viver, a amar, a sorrir. Não sinta culpa. Não sinta que está me traindo. Eu quero que você seja feliz. Quero que nossos filhos tenham uma mãe que os ame. Quero que você encontre amor novamente. Porque o amor não acaba. Ele se transforma, se multiplica, se expande. Ame essa pessoa com todo o seu coração. Crie nossos filhos juntos. Seja feliz. E saiba que onde eu estiver, estarei feliz por você. Com todo o meu amor eterno, Carolina. Sofia chorou. André chorou. E do céu, Carolina sorria. Porque o amor tinha vencido. A faxineira que ninguém queria havia se tornado a mãe que todos precisavam. Os bebês que choravam todas as noites agora dormiam em paz todas as noites. E o pai que estava perdido havia encontrado seu caminho. A família estava completa. O milagre estava consumado. E o amor, sempre o amor, havia triunfado sobre tudo. 3 anos depois daquele dia, a família Tavares era conhecida na cidade como a família mais unida e feliz. André havia reduzido sua carga de trabalho para estar presente em cada momento importante. Sofia era oficialmente a mãe das crianças, e todos na cidade a chamavam de a mulher que salvou uma família. Lucas, Miguel e Helena cresceram sabendo a verdade sobre Carolina. Cresceram amando a memória da mãe biológica e amando a presença da mãe do coração. E todos os anos, no dia 20 de março, a família inteira visitava o túmulo de Carolina. Levavam flores, contavam histórias, agradeciam. Porque Carolina não havia apenas dado vida às crianças. Ela havia dado vida a uma família inteira. E essa família viveria para sempre em seu nome.